a sobrevivência exige dedicação. Sem dedicação você não atinge os objetivos. E eu tinha que me formar médico. E não podia, como era bolsista, pegar uma reprovação ou então ficar de segunda época ou dependência. E o entrevistado de hoje no Vida Moderna é uma pessoa altamente inspiradora, médico, formado há 50 anos, urologista, especializado em saúde sexual masculina, que veio quebrando tabus, irreverente, uma pessoa otimista, generosa, a minha maior fonte de inspiração, Dr. Emílio Sebe Filho, meu pai. Obrigada, pai, de estar aqui, obrigada por tudo e por estar aqui compartilhando com a gente, dividindo um pouco de tantas histórias maravilhosas. Ô pai, você tá feliz de estar aqui hoje comigo? Sim, sempre ao seu lado sou um homem muito feliz. Ai, maravilhoso! Pai, muitas pessoas veem hoje seu sucesso, seu trabalho, mas conta um pouquinho como tudo começou, da sua trajetória lá de trás, desde a sua infância. Bem, é uma história longa, sem muito interesse para muitos, a não ser para mim. Mas a minha vida foi cheia de obstáculos, mas soube lutar e vencer um a um, porque na vida de todo mundo é isso que acontece. Ela apresenta sempre para qualquer pessoa, qualquer lugar do mundo, vai ter que enfrentar os obstáculos para poder atingir aonde deseja. E um dia quis fazer medicina e naquela época tinha um exame único para as faculdades que existiam, 3 no estado, e ficava muito difícil a entrada. E eu fiquei junto com muitos como excedente ao número de vagas que era admitido pelas 3 faculdades. E daí começamos uma luta, eu e um grupo, por uma vaga na faculdade. Fizemos até um acampamento em frente ao Palácio Bandeirantes e numa praça que lá existe até hoje, é bem em frente ao palácio, e ficamos 43 dias acampados de dia e noite nesta praça. Dormia ali no banco, dormia no banco da praça ou nos carros dos colegas que tinham carros. E ficamos até um dia aparecer uma oportunidade que conhecemos através desses dias de Santos, que queria e estava lutando por uma faculdade de medicina, que era a Fundação Lusíada. A Fundação Lusíada há tempo vinha lutando pela abertura de uma faculdade, mas não estava conseguindo. Então eles resolveram juntar ao nosso movimento de poucas pessoas, umas 15 excedentes. Que acamparam durante 45 dias na frente do palácio. 43 dias. Ali em frente ao palácio, juntamos as forças que nós tínhamos feito com a imprensa da época, junto com a fundação, e fomos à luta. E surgiu a possibilidade então da abertura da faculdade, que o prédio já existia, a instalação já existia e precisava de um apoio político, e nós fomos buscar esse apoio político com o Laudo Natel, que foi governador de São Paulo. Que era governador na época.
tinha acabado de ser governador e tinha muito prestígio, e ele foi com a gente para o Rio de Janeiro de carro. Vocês foram em quantos? No carro foi eu, o amigo Florim e o Laudo no banco de trás dormindo. E fomos para o Rio, no Conselho Federal, e ele não queria ir porque é banqueiro, tinha 1 milhão de atividade no banco. Eu falei, não, o senhor tem que ir. Como que um estudante conseguiu convencê-lo, né? Eu não convenci, nós forçamos até ameaçar fazer um sequestro. Eu falei, ou o senhor vai ou nós vamos sequestrá-lo dentro da casa dele. Ele ficou meio apavorado, falou, não é possível que você fale isso. Eu falei, não, eu preciso dessa vaga, os colegas precisam e o senhor tem que ajudar os jovens. Ele falou com a esposa, falou, mas o Delfim Neto, ministro da Fazenda, acho que na época, vai estar lá, eu já pedi para ele estar. Eu falei, mas o Delfim é o Delfim, Laudo é o senhor. E o senhor vai ter que ir, e ele foi. Foi aplaudido ao chegar ao conselho, e isso nos ajudou muito a abertura da faculdade. E passamos à frente das demais concorrentes, e a faculdade que se abriu foi Santos. E graças à presença do ex-governador Laudo Natel, que na época era uma grande personagem. Então, começamos a luta dentro da faculdade para manter um nível de alto padrão. De padrão bom para a gente poder se formar com competência. E assim foi. Conseguimos também com o Laudo até o hospital de base em Santos, que está funcionando até hoje, que é o Hospital de Clínicas da faculdade, que era um hospital que estava parado, que era um hospital para isolamento de tuberculose, e como a evolução mostrou que não precisava mais internar um tuberculoso e fazer só tratamento ambulatorial, o prédio ficou parado e ficava ao lado da faculdade. Então nós conseguimos que o Laudo terminasse a obra desse hospital e cedesse, o Estado cedeu isso para a faculdade. Então a faculdade está utilizando para ensinamento até hoje. Pai, você se formou através de bolsa de estudos. Muita gente acha que foi tudo muito fácil, olhando o teu sucesso hoje, mas não foi tão fácil assim. Compartilha com a gente qual é o teu maior desafio que você enfrentou na faculdade. Durante a faculdade foi um tanto quanto difícil, porque eu não tinha como me manter. E como que eu ia me manter? Você já tinha perdido seu pai? Já tinha perdido e não tinha como me manter, não tinha quem me ajudasse. Então, comecei a pensar em arrumar um serviço, mas não achava um serviço, minha gente, porque a faculdade começava as aulas às 8h15, 8h30 e ia até 5, 6, 6h30 da tarde. Medicina o dia inteiro, né? Então, comecei a pensar como é que eu vou pagar a pensão. Pensei em fazer uma rifa, porque eu vi um relógio, um sujeito vendendo relógio Seiko, e eu achei muito bonito o relógio, porque foi o início dessa marca Seiko no Brasil, faz 60 anos, 65 anos. E eu peguei e falei, que relógio bonito, quanto custa? 30 cruzeiros, ele falou. Compra, eu falei, não tenho dinheiro. Como não tem dinheiro? Você está fazendo medicina e não tem 30 cruzeiros? Eu falei, não tem. Daí eu falei, não, eu vou pedir uma coisa, mas o senhor não vai concordar, porque eu quero fazer uma rifa desse relógio para eu poder ganhar um dinheirinho e poder me manter um tempo. Como eu vou te dar um relógio para você vender? Não sei se você vai, mas eu moro aqui e tal.
Fiquei uma hora conversando com ele, ele me cedeu o relógio para eu pagar depois de uma semana, 10 dias. Fiz uma rifa entre os colegas de um cruzeiro cada número, 100 números. Falei, bom, vou ganhar 70, tá muito bom, dá para eu viver uns 3 meses aí. E nisso o professor catedrático de anatomia, professor Otávio de la Serra, viu, comprou uns números e me chamou na sala dele. Escuta, o que você está pensando que isso aqui é? Para você fazer rifa aqui na faculdade? Eu falei, professor, eu estou fazendo para poder me manter, senão eu não sei o que fazer. Ele falou, tá bom. Depois de 10 dias ele me chamou e falou, arrumei um emprego para você e não quero mais rifa aqui na faculdade. Eu falei, tudo bem, não vou fazer mais. Daí ele falou, você vai trabalhar no departamento. Já arrumei uma vaga e você vai trabalhar à noite na faculdade. Eu falei, pois não, ótimo. Embora eu não saiba nada, ele falou, ninguém sabe nada e pode aprender. E ficava, batia cartão das 7 da noite às 11, todo dia, de segunda a sexta-feira. Na anatomia? Na anatomia. E fiquei uns 3, 4 meses com um técnico que ele determinou para me ensinar e fui aprendendo todas as técnicas e como fazer as dissecções e o preparo das peças. E fiz isso durante 4 anos da minha vida, todas as noites. E Nossa, uma perseverança, uma disciplina, né? E foi muito bom para a minha formação, porque tive que aprender querendo ou não. Porque isso facilitou, inclusive, a minha vida futura, né? Porque eu sou cirurgião e sem anatomia fica mais difícil. E graças a Deus sofri, mas sem sofrimento não se constrói. Então, pai, você não dormia quase. Você era de uma dedicação extrema. De onde você tirava essa força? Bom, a sobrevivência exige dedicação. Sem dedicação, você não atinge os objetivos. E eu tinha que me formar médico. E não podia, como era bolsista, pegar uma reprovação ou então ficar de segunda época ou dependência. E graças a Deus não tive uma dependência no curso e não tive uma segunda época. Maravilhoso. Sempre passei direto. Que jeito? Eu não tinha tempo de estudar durante a semana, porque eu chegava em casa 11h30, meia-noite. E 7h30 estava na escola de novo. Então, durante a semana não tinha como me dedicar. Então, eu estudei todos os sábados e todos os domingos do meu curso. Só para você entender, minha filha, eu morei em Santos 4 anos e não fui à praia uma vez. Não foi à praia uma vez, e é verdade. Para mim seria impossível. Dela. Eu acho que eu iria todos os dias. Porque domingo, que era o dia que todo mundo ia à praia, sábado e domingo, os colegas, eu tinha que estudar. E se eu não fizesse a dedicação ao estudo de sábado e domingo, eu não ia ter aprovação como tive nos anos. Então, eu fiz isso por determinação para mim mesmo. O que eu acho que é o mais incrível é que você não fala isso com sofrimento, você não sofria, né? Não era uma coisa muito maçante, era muito sofrido isso? Não, em absoluto. Eu acho que quando você quer uma coisa real e deseja uma coisa de coração, tudo que tem que ser feito deve ser feito. Sofrimento, quem que não tem sofrimento na vida? Um tipo ou outro de sofrimento tem que ter, senão não viveu. Sim. E quem vive tem que passar por problemas, por obstáculos,
E esse era o meu, e eu achei ótimo. Maravilhoso. Então, filha, quando eu me formei, já estava em São Paulo, porque terminei o curso em São Paulo, e junto com alguns colegas também entramos no Hospital Emílio Ribas como voluntários. E aí ficamos e notamos que aí tinha uma dificuldade tremenda de verbas para poder melhorar o hospital, para poder dar assistência mais adequada à população carente. E era um hospital de renome nacional, como é até hoje, na questão de moléstias infecciosas. É referência no Brasil até hoje, o Hospital Emílio Ribas. E o diretor ficou conhecendo o seu pai e me chamou e falou: Pira, você não é amigo do Laudo? E o Laudo voltou a ser governador pela segunda vez. Ele foi 2 vezes. Que bom que ele resolveu ficar teu amigo, né? Porque você quase sequestrou ele. Mas ficou. Você poderia ajudar o hospital. Eu falei, mas ajudar no quê? Não deu nada. Ele falou, não, mas com a sua amizade com o governador, eu nunca pedi nada, vou pedir o quê? Você pede ajuda para melhorar a estrutura do hospital. Eu falei, isso eu topo. Pedir pelo hospital, eu peço. Então, eu vou fazer uma relação do que o hospital precisa. E ele fez. E deu lá uns 5 milhões na época. Era a verba que precisava para dar uma melhorada. Eu falei, mas eu ia até o Palácio pedir 5 milhões, eu acho pouco. Já que vai pedir, pede tudo. Você sempre pensou grande, né? Então ele falou, mas como? Se 10 está bom. Eu falei, não está bom. Aqui precisa de um novo raio-x, precisa de um novo laboratório, precisa disso. Pode pôr tudo no papel. Ele pôs e deu 17 milhões e meio. Na época? De cruzeiro. 17 milhões de cruzeiro. Parece pouco, né? Mas era bastante. E fui lá, peguei a relação e fui falar com o Laudo. O governador me recebia sempre com maior boa vontade. Me recebeu, eu falei, governador, estou aqui pedindo ajuda para um hospital do estado que o senhor manda. E o senhor é o responsável. E a situação está feia no hospital, governador. Como está feia? Olha, eu estou lá como voluntário e vejo 3 crianças num berço. 3 crianças num berço. Uma situação então, de calamidade. E esse hospital, governador, fica no centro da cidade, na Avenida Doutor Arnaldo. Nossa, quer dizer, naquela época a gente já passava por situações precárias, né, na saúde. Ele se assustou e determinou um levantamento da situação pelo secretário da Saúde, urgente, deu prazo de 24 horas para ter um levantamento do secretário, e o secretário no dia seguinte cedo estava no hospital com os assessores para visitar e ver o que era verdade. E dito e feito, dentro de 15 dias, o governador foi até o hospital levar autorização dos 17 milhões e meio para gastar em caráter de emergência. Quer dizer, ele liberou e você conseguiu a verba total. Para o Hospital Emílio Ribas. E foi realmente fantástico. Em um ano o hospital ficou fantasticamente novo, tudo reformado, e foi uma graça de Deus. Por quê, minha filha? Porque 2 anos depois, 1 ano e meio depois disso, estourou em São Paulo a maior epidemia de meningite meningocócica do mundo. Foi em São Paulo. Do mundo? Do mundo. A maior epidemia de meningite meningocócica do mundo ocorreu em São Paulo e ninguém estava preparado para o atendimento
a não ser o Hospital Emílio Ribas. Então o grande São Paulo inteirinho mandava suas ambulâncias transportar os doentes para o Hospital Emílio Ribas. De 250 leitos, passou a ter, em pouco tempo, 1.250 pacientes internados. Imagine a dificuldade e o caos que foi. Nossa, e desafio, né? Se não fosse a reforma que o Laudo fez naquele hospital, quanta gente teria morrido, a mais do que morreu, muita gente, porque não tinha funcionário suficiente para atender e os pacientes ficavam nos corredores do chão. Nossa. Um ao lado do outro. Um filme de horror, né? E os médicos não podiam ir para casa e as enfermeiras, os enfermeiros não iam para casa. Ficava 3, 4 dias no hospital, descansando 2, 3 horas e continuando a medicar esses pacientes, porque a necessidade é de medicar endovenosamente com antibióticos de 6 em 6 horas. Foi mais ou menos parecido com a pandemia que a gente está enfrentando? Ou não chega... Muito pior. Muito pior? Muito pior, porque a pandemia você tem todos os hospitais atendendo, então dilui o número de pacientes. O Emílio Ribas atendeu sozinho, ninguém atendia, só o Hospital Emílio Ribas. Nossa. O Grande São Paulo, para ter 250 para 1.200. Então foi uma loucura. Foi. Então, foi um episódio que marcou muito todos os colegas e funcionários do hospital daquela época. Então, esse foi um momento, e daí o Laudo me cobrou. Falou, bom, você só pede, e agora eu vou lhe exigir. Falei, pois não, governador, pode pedir. Se for bom, tudo que você pede eu faço, e o que você está fazendo? Você está pensando só na sua vida. Médico é assim, ele falou. Se forma e quer ganhar dinheiro. Falou assim mesmo. Então, eu quero que você veja um projeto para o Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira é a pior região do estado de São Paulo. Isso eu estou falando há 30, 50 anos. Nossa, 50 anos. Então, lá não tem médico, não tem assistência. E o que você pode fazer por aquela gente? Falei, não posso fazer nada. Vai fazer. Bola um projeto aí. Bolar projeto é com ele mesmo. Daí, depois de 2 dias, eu levei um projeto para ele. 2 dias? Eu falei, olha, tem uma saída e eu vou começar o atendimento em 2 cidades. 24 horas por dia. Como vai ser isso? Como vai ser? Expliquei tudo para ele. Ele topou. Seria Cananéia e Iporanga, os 2 municípios que eu elegi como iniciais do projeto. Eu falei, então, nesse primeiro ano vamos ficar em Iporanga e Cananéia. Em Iporanga a gente vai dar atendimento também em Barra do Turvo. Ele gostou, encaminhou para a Superintendência Regional do Litoral Paulista e Vale do Ribeira para ver o meu projeto e aprovar. E aprovaram. E eu fiquei coordenador do projeto que eu bolei, implantei, foi um sucesso. E depois do segundo ano passei para 7 municípios, essa assistência médica integral. 24 horas. 24 horas médico nos municípios, e foi muito bom. E tem alguns colegas que até hoje residem em Iguape, Jacupiranga. Desde a época do projeto, há 50 gostaram anos. E ficaram por lá. E eu coordenei durante 3 anos, depois mudou o governo, eu caí fora e fui tocar minha vida, e o projeto tocou mais uns 10 anos e depois acabou. Mas fez com que os médicos se radicassem na região.
Ao longo da sua vida, dos inúmeros projetos, um dos projetos sociais, o qual inclusive participei indo com você às comunidades, era o projeto Criança, onde você construiu creches dentro das comunidades e foi totalmente inovador, ganhou prêmios, e você fazia questão que eu e a Estela fôssemos, e você levava a gente acompanhava você em toda a Zona Leste. Isso é uma coisa muito marcante na minha vida, de inspiração e de olhar para o próximo. Como que começou tudo isso? Como que você fez isso? Compartilha um pouquinho com a gente esse projeto maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ser, um momento da minha vida, diretor de saúde de uma regional vasta, grande, que vai da zona sudeste até a leste. Aqui do Jabaquara, Saúde, Ipiranga, até Ermelino, Matarazzo e Itaim Paulista e Guaianazes. Quantos habitantes? Uns 5 milhões e meio. 5 milhões e meio de na habitantes época, na hoje época. deve ser mais. Hoje é maior. Mas na época, eu estou falando há 35 anos atrás, 37 anos. E levantei quantas unidades eu tinha no meu comando, e eram muitas, dezenas, 90 a 100 centros de saúde e hospitais. E as verbas que eu tinha eram muito pequenas para manter essas unidades com tudo que consumia. Mas eu gastava uma fortuna incalculável por mês para pagar os hospitais particulares da época, que eram em número de 13, e gastava uma fortuna, não é uma fortuna, mas para mim era bastante e para a regional era muito. 2 milhões e meio de dólares, eu pus em dólares porque para perpetuar o valor, porque o nosso dinheiro muda e mudou muito. 2 milhões e meio de dólares eu pagava por mês para o atendimento que os hospitais particulares apresentavam, que faziam para o povo. Eu achei muito alta essa fatura e eu que pagava. Fiquei louco. Falei, não, eu vou ver isso. E ninguém quis ir comigo, eu fui sozinho. Fui em 3 hospitais ou 4 na época sozinho. Às 6h30 da manhã peguei meu carro e fui até São Miguel e fiquei num hospital. 7h30 da manhã até 6 da tarde, de pé na porta, para ver quantas pessoas entravam. E marcando na minha cabeça. Não entrava 45, 46 pessoas durante o dia. À noite cai para os 40%, entre 50 e 60 pessoas. 60 pessoas. Fui no outro dia, 2 dias depois fui num outro, depois fui num outro. E a mesma base. Muito fraco o atendimento dos hospitais particulares. Vinha a conta para pagar, aquela época não tinha computador, né? Não tinha sistema, sei lá o quê. Então vinha tudo datilografado. E eu tinha um setor que contabilizava, mas não tinha como contabilizar. Cada hospital apresentava um relatório de nomes desse tamanho, um diagnóstico e atendimento. Como é que vai conferir isso? E pagava. Você dava 2.400, 2.450, 2 milhões e 500 mil dólares. Por mês? Por mês. E eu ficava louco, porque era muito dinheiro e eu não tinha dinheiro para comprar uma cesta básica, para comprar um medicamento. Daí eu determinei uma coisa. Falei, olha, nós vamos aprimorar o atendimento médico das unidades do Estado e em seguida eu vou cancelar o atendimento dos hospitais particulares. E assim em seguida vai ser em 60 dias. Tudo na minha cabeça. Unidade por unidade, o atendimento das unidades do Estado era precário.
Tinha médico? Tinha funcionário? Tinha, mas ninguém atendia, porque o atendimento era todos agendados para daqui 20 dias, 30 dias, 40 dias, e nesse período... Quer dizer, o sistema de saúde já era muito precário, muito ruim, né, desde aquela época. Sempre foi. Então, eu peguei e falei, como é que eu acabo com isso para os médicos trabalharem? Que o médico ficava na sala, bateu papo com os colegas, em vez de atender as pessoas que chegavam no balcão, era agendado para 40 dias, 30 dias o atendimento com a mulher, com o ginecologista ou com o clínico. Eu peguei e falei, vai acabar isso. Acabei com o agendamento médico. Determinei no Diário Oficial a proibição do agendamento de consultas na minha regional. Uma revolução, né? Foi um absurdo que eu fiz, mas fiz. Proibido agendar consultas. A consulta médica tem que ser de pronto atendimento. Como a classe média e a classe rica, quando tem um problema, vai ao médico no dia que está com o problema, a classe pobre também vai ao centro de saúde e vai ter que ser atendido. E o médico vai atender e ver se precisa de tal exame, se precisa isso, precisa aquilo, vai medicar na urgência. Tarefa difícil essa, hein? Não. Foi bravo, mas foi bom. E determinei, briguei com muitos médicos, transferi muitos, porque não queriam me obedecer, eu transferia. E acabou. Em 3 meses eu aumentei a produtividade em todas as unidades de saúde, uns 750%. Nossa, 750% de melhora no atendimento. De atendimento. O centro de saúde que vivia vazio passou a ficar cheio até as 5 horas da tarde, todos os dias. Daí eu implantei, já que consegui isso, eu implantei um pronto atendimento médico. Não tinha isso em São Paulo e no Brasil. O pronto atendimento médico nas unidades de saúde. O pronto atendimento médico de 12 horas em todas as unidades de saúde e em cada bairro, uma unidade grande eu transformava em 24 horas. Em 3 meses e meio eu cancelei todos os hospitais particulares. Determinei o prazo que tinha que determinar por contrato, que já vinha de 25, 30 anos, pagando essa fortuna para os hospitais. Ia dos 300, 250 mil dólares para cada hospital a 100 mil, 120 mil dólares, conforme o tamanho. Um absurdo o valor. Eu peguei e cancelei tudo. Falei, olha, a partir de 30 dias de hoje, não vou mais pagar uma consulta particular para vocês. E começou uma guerra contra mim. De processo, de tudo. Tive que responder um milhão de perseguição, né? Perseguição. Queriam até sequestrar minhas filhas. Tinha que andar com segurança, um horror. Então, mas consegui poupar 2,5 milhões de dólares por mês. Fui ao governador e falei, olha, estou poupando isso. Só que agora, governador, eu quero uma parte disso para pagar um salário melhor para os médicos e para os funcionários e para os motoristas. Eu falei, fique com tudo sempre. Eu falei, não, tudo é muito dinheiro e daí é muito esbanjamento. Eu quero 40%. Ele falou, fica metade. Deu metade. Então eu classificava o centro de saúde pela distância. O médico tinha que ir muito longe, ele ganhava um X a mais. Ele atendia mais pacientes, ele ganhava um X a mais. E todos acompanhavam o salário do médico. A enfermeira passou a ganhar 3 vezes mais. O médico ganhava na época, quando eu assumi, 250 dólares. Quando eu saí, estava ganhando 950 dólares. Nossa. É o olhar de um estadista, né? De consertar o sistema, de querer melhorar. O médico ganhava 250 dólares quando você entrou e quando você saiu ele estava ganhando 950 dólares mês. Isso é maravilhoso, por mais pessoas assim.
Eu notei que muitas crianças, até 2 anos de idade, nesse período que eu pagava os hospitais, tinha muita internação. Eu selecionei 10 fichas até 2 anos e fui fazer a visita nas 10 casas, ou pseudo-casas dessas 10. E eram barracos. Barracos, né? Nas favelas. Não tinham nem cama. E fui uma das 10 e todas ficavam com a irmã mais velha ou com a irmã de 7, 8 anos, porque a mãe ia trabalhar. E entrava no barraquinho, via a criança e notava que a criança tinha uma desnutrição importante de, no mínimo, 3º grau. 3º grau. Desnutrição Então, de 3º grau. Uma criança dessa, qualquer vento, adoece. Então eu falei, o que adianta trazer médico aqui? O que adianta trazer internação? O que adianta hospital? Não adianta nada. O que precisa é comida. Melhorar o nível de alimentação dessas crianças. Então surgiu na minha cabeça uma creche, um negócio que dê comida para as crianças. E eu não podia pensar em creche porque a saúde não pode falar em creche, é só serviço social. Então eu criei uma creche com o nome de Centro de Acompanhamento do Desenvolvimento Infantil, CAD. Então eu construí CADs, que é creches, para 250 a 300 crianças dentro das favelas da minha época ou comunidades da sua. E foi um sucesso. A creche funcionava das 6h30 às 7 horas da manhã até a hora que a última mãe retirasse a criança. 7, 7h30, 8, 8h30 da noite. E tinha de 0 ano de idade até 6 anos e meio. Então imagine, café da manhã, almoço, lanche e jantar, para combater as crianças desnutridas. E foi o que eu fiz. E eu fiz 27 unidades dessa. Cada unidade dessa tinha 920 metros quadrados dentro das regiões, das comunidades, como vocês querem falar hoje, mas perto das ruas, das ruelas que o povo passava para pegar o ônibus e deixava a criança. Então foi realmente uma coisa marcante que eu fiz e que adorei, foi o projeto mais sensacional e que me agradou mais, porque a recuperação do ser humano começa na infância e o desenvolvimento cerebral é do 3º trimestre da gravidez aos 2 anos de idade. Então a criança que não receber uma alimentação rica em proteína não forma os neurônios do jeito que tem que ser e ele vai ficar com um déficit neuropsicomotor de caráter irreversível. Tem mais alguma coisa, doutor Emílio, que você gostaria de compartilhar, deixar aqui como um conselho, uma lição, uma inspiração para nós? Minha querida filha, a única coisa que eu posso deixar é que faça sempre o correto. Nunca prejudique o próximo. Nunca pense só em você e no seu bolso. Pense na comunidade. Obrigada, meu amor. Te amo, obrigada.